Olá a todos, amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, irmão Marlon. Meus irmãos, estou passando mais uma vez por aqui, meus irmãos, para trazer uma palavra. Passando por aqui, meus irmãos, para trazer um testemunho poderoso da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, evangelista Marlon, pregador da palavra do Senhor. Eu quero aqui neste momento, meus irmãos, pedir ao Senhor que a boca aqui usada seja minha, mas que as palavras sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Amados e queridos irmãos, eu quero começar esse testemunho trazendo uma palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, o verso 2 vai nos dizer o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Meus irmãos, eu começo esse testemunho com esta palavra, porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nenhum dos projetos do Senhor podem ser barrados. Amado e querido irmão, eu quero contar esse testemunho da minha vida. Muitos que me conhecem sabem que eu já testemunhei de tudo que Deus fez em minha vida. Mas essa semana o Espírito Santo ministrava algo no meu coração de uma forma diferente. Ele dizia: conta o testemunho, mas conta desde o início, pois que muitas pessoas que vão ouvir esse testemunho têm chamado, foram escolhidas e foram separadas para fazer a minha obra, e estão sentindo fraca, estão sentindo balançada no meio do caminho. E através desse testemunho, elas vão entender que quem foi chamado, quem foi escolhido, ele não tem escolha, a não ser seguir o que o Senhor nos pediu. Amados e queridos irmãos, no dia 26/3 de 1991, eu nascia numa cidade chamada Palmas, no Paraná. Meus irmãos, a minha família é uma família normal, uma família batalhadora, uma família de classe média, que lutava pelo seu sustento. Meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa, e nasceu o irmão Marlon. Meus irmãos, eu questionando um dia a Deus, pois eu vivi 29 anos no mundo. 29 anos da minha vida foram no erro. E eu falava: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me resgatou? O que o Senhor viu em mim, papai? E o Senhor me trouxe a clareza. Ele disse: meu filho, eu não te escolhi com 29 anos. Eu te escolhi antes que você estivesse no ventre da tua mãe. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero aqui trazer esse testemunho para que você possa entender a imensidão e o tamanho do nosso Deus. E o cuidado que Deus teve com a minha vida é o mesmo cuidado que Deus tem com a tua vida, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é alto, baixo, magro, gordo, não importa. O Senhor não faz acepção de pessoas. E antes que você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, tivesse nascido, o Senhor já sabia como ia ser a tua vida, aonde você iria nascer, o teu começo, o teu meio, o teu fim, aonde você iria errar, aonde você iria falhar, aonde você iria acertar, pois o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, e nada pode impedir os planos de Deus. Meus irmãos, logo nos primeiros meses de vida, eu ia ao médico, a minha família me levava ao médico e não conseguiam achar o problema da minha doença. Eu era rouco e eu respirava mal, eu desmaiava mamando. Os médicos da nossa cidade diziam que era apenas uma gripinha. Muitas vezes, meus irmãos,
Meu pai e minha mãe, meu pai trabalhava com caminhão, chegava de madrugada. Meu pai me colocava nos braços junto com a minha mãe e ia me levar para o hospital, pois eu estava muito mal. Naquele tempo, meus irmãos, hoje nós achamos difícil ir à igreja com o nosso carro, ir ao mercado com o nosso carro, levar os nossos filhos no hospital com o nosso carro. Naquele tempo, meu pai e minha mãe levavam eu de a pé, meus irmãos, por 2, 3 quilômetros, aguardavam ser atendido no posto e depois voltavam para casa com o seu filho nos braços, para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando do amor de Jesus Cristo. E eu não poderia deixar de honrar meu pai e minha mãe nesse testemunho, pois a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe aqui nessa terra, para que os nossos dias se prolonguem. E eu honro meu pai e minha mãe por tudo o que fizeram até o dia de hoje, para que hoje eu pudesse estar aqui na presença de vocês, na presença do Espírito Santo, falando do amor de Jesus Cristo. Meus irmãos, e o meu papai celestial sempre cuidando dos mínimos detalhes. Um dia, meu pai chegou de viagem de noite e eu desmaiei. Foi necessário que levasse para outra cidade, pois estava muito mal. Chegando na cidade, em Pato Branco, fui diagnosticado com pontada dupla, adenoide, carne esponjosa e as amígdalas teriam que ser removidas. Meus irmãos, aquilo que era só uma gripe já tinha se agravado a pneumonia, a pontada dupla. A minha família passou comigo, passei por um processo de tratamento, depois pela cirurgia, voltamos para casa. Assim a minha vida foi se desenvolvendo. Assim eu fui entrando na adolescência. Meus irmãos, muito novo, meu pai foi fazer uma viagem para Pato Branco. Novamente a cidade de Pato Branco estando ligada à nossa vida. Chegando na cidade de Pato Branco, meu pai fez o que tinha que fazer lá. Estava junto no carro eu, a minha mãe, o meu irmão e o meu pai. Nós voltava para a cidade de Palmas e nós vinha pelo caminho brincando com meu pai. Meu pai que sempre foi um bom motorista, meu pai que sempre foi caminhoneiro, mas muitas vezes influenciado por nós, criança, brincando, nós dizia: meu pai, poda esse carro, meu pai, poda aquele outro carro, na brincadeira. Eu quero aqui também nesse testemunho deixar um alerta para os pais. Não façam esse tipo de brincadeira. Não brinquem no trânsito, pois o trânsito é muito perigoso. Às vezes uma brincadeira pode causar uma morte. E nós vinha voltando, meus irmãos, o tempo estava chovendo, o meu pai estava em alta velocidade e nós brincava com meu irmão: poda esse carro, meu pai. E meu pai abriu podando e deu num lençol de água. O carro perdeu o controle. De frente com nós vinha vindo uma carreta. O carro foi para debaixo dessa carreta, balanceando, voltou para o meio da pista, atravessou para o outro lado e desceu uma ribanceira. Deu numa árvore, meus irmãos, com a lateral, aonde o carro virou praticamente um U. Ele abraçou aquela árvore. E nem um fio de cabelo, meus irmãos, de ninguém da nossa família foi machucado. Ninguém se esfolou, ninguém se quebrou, nenhum arranhão. Meus irmãos, o carro destruiu. Meu pai estava por volta de 180 a 190 por hora. Voltamos para casa. A minha mãe e meu pai nesse tempo já estavam buscando os caminhos do Senhor, já estavam indo à igreja. E meus irmãos, assim foi passando o tempo. E eu entrei na minha fase da adolescência. Meus irmãos, sempre trabalhei, sempre busquei os meus objetivos, os meus ideais. Com 16 anos eu já trabalhava nos matos, cortando lenha, tora de metro, andando com caminhão, com trator, com CBT, pois sempre fomos envolvidos com máquinas. Meus irmãos, desde novo eu aprendi a tocar instrumento musical, pois já era um dom qual o Senhor tinha colocado sobre mim. E meus irmãos, mas eu usava o dom que o Senhor me deu, não para adorar o Senhor. Eu usava o dom que o Senhor me deu para adorar o mundo, para fazer os outros fazerem festa no meio da bebida. Muitas vezes droga, prostituição, eu estava no meio.
cantando músicas do mundo. Eu tocava nos bailes, eu tocava em boates, eu tocava em aniversários, desde novo. Quando eu tinha 16 anos, meus irmãos, para 17, surgiu uma vaga de trabalho próximo de Pato Branco, mais uma vez a cidade Pato Branco sendo anunciada. Muitas vezes nós achamos que é coincidência, meus irmãos, mas não existe coincidência no trabalhar de Deus. Deus, ele faz as coisas perfeitas, pois ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. E eu fui junto com meu tio trabalhar próximo da cidade de Pato Branco, 20 quilômetros, aonde nós iria cortar um grande corte de eucalipto e madeira queimada. Eu trabalhava durante o dia com motosserra, com CBT, com trator, com caminhão, com a máquina que me desse. E meus irmãos, num final de tarde, mais uma vez, o inimigo tentava contra a minha vida. Porque todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram escolhidos, o inimigo vai tentar barrar os planos de Deus. Assim como o inimigo tentou contra Moisés, mandando matar todos os bebês, e Moisés teve que se esconder. Assim é aquele que foi chamado, assim é aquele que foi escolhido. Meu irmão, qual é a diferença de ser chamado e ser escolhido? Todos nós fomos chamados para a salvação. Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo morreu por você. Você foi chamado para a salvação. Basta você aceitar Jesus Cristo como teu único Salvador, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado e viver para Ele. O que eu faço, irmão Marlon, para aceitar Jesus? Simples. Feche teus olhos nesse momento. Diga: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único Salvador. Eu te aceito como Deus da minha vida. E o resto Ele fará, meu irmão. O Espírito Santo te instruirá no caminho, assim como me instruiu. Meus irmãos, num final de tarde eu vinha voltando para o acampamento, quando o trator despencou numa ribanceira abaixo. Me jogou de cima, carregado, com madeira, e passou por cima de mim. Naquele mesmo momento, o povo que trabalhava com nós me pegaram pelos braços, saindo sangue, com meu ombro fora do lugar, muito sangue, muita sujeira, ninguém sabia o que tinha acontecido, eu não falava. Colocaram num carro. A cidade mais próxima era Pato Branco. Me trouxeram para Palmas, meus irmãos, a cidade mais longe. Chegando na cidade de Palmas, quando os médicos viram o meu caso, já fui direto, meus irmãos, para uma maca, e daquela maca eu já subi direto para a UTI. E eu só via vultos, eu só ouvia barulhos, mas eu não conseguia discernir, não conseguia ver ninguém. Foi quando, meus irmãos, por um período de tempo eu escutava as pessoas dizendo que não tinha chance, que ia morrer, pois quando eles me lavaram, eles viram que estava saindo sangue pelas minhas orelhas, o meu ombro estava fora, estava cortado, estava cheio de escoriações, a cabeça também, meus irmãos. E eu permaneci por 5 dias na UTI. Todos os dias as pessoas iam até a casa da minha mãe e diziam: é verdade que o Marlon morreu? A minha mãe dizia: não, meu filho não morreu. Meu filho está na UTI. Meu filho luta contra a vida. Meu filho está lutando pela vida dele. E o Senhor está cuidando do meu filho. Após esse tempo, meus irmãos, eu recebi alta. Bastante machucado. Fui para minha casa e voltei a viver a minha vida normal, sem entender o que tinha acontecido. A única coisa que eu me lembrava, meus irmãos, que quando eu saí da UTI, a primeira pessoa que eu abracei foi a minha mãe. E eu disse: mãe, eu vi Jesus, eu vi Deus. Mas, meus irmãos, entenda o que eu estou dizendo. Eu falava com uma frieza, eu não entendia o que era Deus, eu não entendia o que era Jesus. E a minha mãe perguntou o que ele falou. Eu falei: mãe, ele me deu uma letra. Ele me deu uma letra. Eu nem sabia que era um louvor. Eu peguei um papel e uma caneta e escrevi aquela letra. Aquela letra que dizia: meus amigos, vamos adorar, vamos o nome do Senhor exaltar, pois o Senhor é maravilhoso e a tua vida Ele quer transformar. Só não faça como eu, ter que ver para crer, passar pela morte para crer no amor de Jesus Cristo. Eu escrevi aquela letra, meus irmãos,
coloquei numa pasta e deixei lá. E voltei a viver minha vida normal. No meio de baile, no meio de festa. E essa sociedade que nós vivemos, meus irmãos, ela implanta sobre nós que um homem, para ser feliz, precisa ter casa, dinheiro, carro, status, fama, glória. Meus irmãos, a sociedade não vê nós pelo que nós somos. O mundo aí fora não vê nós pelo que nós somos. Ele vê nós pelo aquilo que temos. E eu, naquela sede de ter as coisas, de ser alguém na vida, eu disse para meu pai e para minha mãe: com 25 anos eu vou ter todas essas coisas. E eu fui trabalhar, meus irmãos, muito mais do que eu já trabalhava. Pois bem, meus irmãos, com 25 anos, eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha um caminhão e eu tinha uma família. Mas eu posso dizer para vocês, de todo o meu coração, que eu tinha tudo aquilo de bem materiais, mas eu não tinha felicidade. As pessoas olhavam para a minha vida e diziam, todos me conheciam por Dick. As pessoas diziam: Dick, a tua vida é perfeita. Tem casa, tem carro, tem caminhão, tem tudo, tem família. Mas eu não era feliz. Dentro de mim, meus irmãos, havia um vazio, havia uma angústia, havia uma dor. Eu quero dizer para você, meu irmão que está me ouvindo, talvez você esteja passando pela mesma situação que eu. Eu quero dizer para você que esse vazio, essa dor que você sente, não é preenchido com carro, com casa, com dinheiro, com bebida, com droga. Não. Só é preenchido com o amor do nosso Senhor Jesus, com o amor do Espírito Santo. Meus irmãos, um amor sobrenatural. A Bíblia diz lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor que preenche as nossas vidas. E bem, meus irmãos, envolvido com o mundo, festas, orgias, bebida, acabei perdendo, meus irmãos, tudo aquilo que eu lutei a vida inteira para conquistar. Primeiramente, perdi o meu casamento e a minha família. Logo após, a casa, carro e também meu caminhão. Me encontrei, meus irmãos, num poço sem fundo, num quadro depressivo, aonde eu só tinha vontade de chorar, aonde eu só tinha vontade de ficar sozinho. E ali, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, o diabo, triunfava sobre o projeto de Deus. Ali o diabo cantarolava sobre o projeto de Deus, pois ele conseguia desviar eu do propósito do Senhor. Meus irmãos, e eu fui pendendo cada vez para caminhos mais tortos. Naquele quadro depressivo que eu me encontrava, tomava remédio durante o dia e bebida alcoólica durante a noite, junto com o efeito de drogas, remédio, drogas e bebidas. E assim foi a minha vida, por 29 anos. Dos 25 até os 29 anos, eu vivi assim. Após eu perder todas as coisas que para mim tinha valor, que para mim era tudo que eu possuía, longe de saber que eu era o homem mais pobre e o mais miserável que existia, pois eu só tinha riqueza financeira, mas a verdadeira riqueza espiritual nunca passou pela minha mente. Meus irmãos, e nesse mundo envolvido com droga, bebida, prostituição, as pessoas tinham prazer de falar para minha mãe, para minha família, que eu era briguento, que eu não ia dar em nada, que para mim ia ser cadeia ou morte, que o Zé Droguinha andava pela cidade. Minha mãe muitas vezes chorava, minha família muitas vezes chorava, mas minha mãe nunca desistiu, meus irmãos. Ela ia todos os dias à igreja, com a Bíblia debaixo do braço, orando pela vida do filho, com uma foto sobre a Bíblia. Meus irmãos, e eu nesse mundo que eu estava vivendo, muitas vezes zombava da oração da minha mãe. A minha mãe dizia: meu filho, eu estou orando por você, para que você pare de beber, para que você saia desse mundo. Eu dizia: minha mãe, só ora se for para aumentar, porque para diminuir, não ore. Deus não me quer, minha mãe.
Minha mãe, tantas pessoas boas dentro da igreja, tantas pessoas capacitadas dentro da igreja. Você acha que Deus vai querer um bêbado, um drogado, um vagabundo? Não. Meus irmãos, longe de imaginar que o Senhor já tinha me escolhido há muito tempo, que o Senhor escolheu você há muito tempo. Os nossos olhos estão cegos espiritual. O inimigo nos cega, meus irmãos. Passado o tempo, meus irmãos, o Senhor já estava trabalhando na minha vida, mas eu continuava no mundo. O Senhor colocou no meu caminho uma pessoa maravilhosa, a minha esposa, que eu sou casada hoje, a minha esposa Patrícia. Meus irmãos, e quando o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho, a minha vida começou a mudar. Meus irmãos, eu conheci essa menina com 12 anos e eu tinha 16. Fui tocar um baile na cidade dela. E meus irmãos, a gente namorou por um período de um tempo e depois se deixamos, pois nós era muito criança. Mas projeto de Deus, o diabo não consegue barrar. O diabo não consegue destruir o projeto de Deus. Ele nunca conseguiu e não vai conseguir. Assim como ele não conseguiu destruir a minha vida, ele não vai destruir a tua vida, a tua casa, o projeto que Deus tem sobre você. Meus irmãos, e nós começamos a namorar, nós nos casamos, nos juntamos e começamos a viver junto. Mas eu continuava no mundo da bebida, da droga e da prostituição. E cada vez ficando pior. Cada vez ficando pior. Até que por fim, meus irmãos, mais uma vez, eu entrei num quadro depressivo, aonde nós estava separando novamente com a minha esposa. Meus irmãos, e numa noite dessas, eu já estava separado da minha esposa fazia 1 ou 2 dias. Eu estava numa casa, meus irmãos, aonde nós morava de favor, pois a casa não era nossa. Era uma meia água, 2 peças, uma casa muito velha, uma casa muito antiga, aonde os ratos andavam por cima dessa casa, pois era uma casa muito velha. Eu não tinha nada que prestasse, meus irmãos. Era só lixedo, só coisas velhas, quebradas. E meus irmãos, aquela vida me entristecia. Muitas vezes o inimigo soprava na minha mente: tire a tua própria vida. E numa noite dessa, meus irmãos, eu estava naquela casa, por volta das 3 horas da manhã, bêbado, alcoolizado, transtornado, sob efeito de remédio para depressão, bebida, drogas. E meus irmãos, eu ouvi a porta se abrir. Eu não estava louco, eu não estava alucinado, e eu senti uma opressão muito grande. Eu senti a presença do maligno sobre aquela casa. Meus irmãos, quando aquela porta se abriu, era uma porta antiga, ela fez barulho, e eu senti os passos, ouvi os passos do inimigo na nossa alma, do próprio diabo entrando naquela casa e vindo na porta do quarto onde eu estava e colocando uma angústia em meu coração. Meus irmãos, naquela noite eu tinha uma arma de fogo debaixo do meu travesseiro, pois eu sempre gostei de armas. Meus irmãos, e o inimigo falou: tire a tua própria vida, pois para você não há mais saída. Perdeu tudo o que você possuía, perdeu a segunda família. Tire a tua própria vida. Ninguém te ama, ninguém te quer. Quem vai querer uma pessoa perdida no mundo, uma pessoa escravizada dessa forma, uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, uma pessoa escravizada no vício do alcoolismo, pois o alcoolismo também é droga, meus irmãos. A maior droga que existe no mundo é o álcool, que é vendido liberadamente em todas as lojas, pois o álcool dá proximidade para as outras drogas. E muitas pessoas não percebem que estão destruindo a sua casa, destruindo a sua família, destruindo o seu lar no vício do alcoolismo. Meus irmãos, eu peguei aquela arma de fogo e disse: eu vou tirar minha própria vida. Quando eu segurei aquela arma de fogo, meus irmãos,
com a mente transtornada, eu me lembrei de uma coisa que minha mãe tinha dito. Nesse caminho, meus irmãos, a minha mãe já tinha levado a minha esposa para a igreja. A minha mãe e a minha esposa oravam por mim. Mas eu havia me separado dela, já fazia 2 dias. E eu me lembrei de uma oração que a minha mãe disse: meu filho, eu estou orando para Deus mudar a tua vida. Naquele momento, meus irmãos, eu descobri o que era ter fé. Naquele momento, meus irmãos, eu fiz uma oração sincera e verdadeira. Um homem com 29 anos, um homem que nunca tinha lido a Bíblia, tinha ganhado uma Bíblia de presente, mas nunca tinha lido. Um homem que nunca tinha orado de verdade, um homem que nunca tinha buscado de Deus de verdade. Sentindo a opressão do maligno, eu disse: Deus, esse Deus que a minha mãe ora tanto, esse Deus que a minha esposa ora, se esse Deus existe, muda a minha vida e nunca mais eu saio dos teus pés, papai. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o Senhor. Amados e queridos irmãos, naquele mesmo momento eu senti uma paz muito grande dentro de mim. E eu ouvi uma voz, meus irmãos, que ecoou dentro da minha cabeça. E essa voz dizia essa frase: através da tua vida, outras pessoas eu vou abençoar. Saia de perto da tua parentela. Meus irmãos, eu não entendia, mas eu sabia que eu tinha ouvido, e não era coisa da minha cabeça, não era loucura, mas era a voz do próprio Deus falando comigo. E meus irmãos, não perguntem aqui para mim que forma eu agi. Eu não sei. Eu fui tomado pelo Espírito Santo. Pois no outro dia, eu levantei, meus irmãos, liguei para minha esposa e falei para ela: eu vou embora dessa cidade. Se você quiser me acompanhar, você pode vir junto comigo. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas eu ouvi uma voz que falou na minha cabeça. E eu senti uma paz em meu coração, que através da minha vida outras pessoas iam abençoar. E eu vou embora dessa cidade. Meus irmãos, eu glorifico a Deus, pois Deus é maravilhoso. No mesmo momento ele testificou no coração da minha esposa. Ela lá na cidade de Coronel Domingos Soares, o Espírito Santo já tinha ministrado ao coração dela. E a minha esposa veio para Palmas e a gente veio morar em Chapecó. Chegamos em Chapecó, meus irmãos, deixamos tudo para trás. Deixamos um pouquinho de coisas que ainda restavam, o que não era quebrado. Viemos com 3 malas, um filho, um pouquinho de brinquedo quebrado numa sacolinha, pois nem brinquedo eu conseguia comprar para o meu filho. Mas para alimentar o vício da bebida, para alimentar o vício das coisas do mundo, sempre o inimigo colocava um jeito, colocava um amigo, colocava uma pessoa, porque sempre é assim. Tudo é aquilo que é para nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes nós nem compramos, o diabo vem e oferece. Aquele amigo do churrasco, aquele amigo da bebida, não precisa pagar, só precisa beber, pois o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele tinha destruído com meu sonho, tinha destruído com a minha vida, tinha roubado a minha família. Mas um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nunca perdeu batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. E a vitória já estava sobre a mão do meu Senhor. Meus irmãos, eu caminhava de uma forma que eu não entendia. Eu caminhava pela fé. Meus irmãos, quando eu vim trabalhar em Chapecó, eu disse para minha esposa: eu não sei como que eu vou fazer, pois eu sei que no exame toxicológico eu não vou passar. Meus irmãos, eu fiz o exame toxicológico. Peguei o exame em minhas mãos. O exame não constava nada. Não tinha nenhum indício de droga, não tinha nenhum indício de qualquer substância química. E o Senhor falava ao meu coração: tá vendo, meu filho? Eu disse que através da tua vida, outras pessoas eu vou abençoar. Mas eu não entendi o que era isso, meus irmãos.
Eu não entendia que através da minha vida outras pessoas o Senhor ia abençoar. Nunca passou pela minha mente pregar o Evangelho, nunca passou pela minha mente louvar o Senhor, nunca passou pela minha mente estar perante uma câmera testemunhando algo para a glória do Senhor. Pois eu estou aqui testemunhando não para a minha glória, não para a fama do irmão Marlon, não, para que você fortaleça a tua fé no Senhor. Talvez você esteja passando por isso, tenha filho, tenha esposo perdido nas drogas, bebida, prostituição. Eu quero dizer para você, não pare de orar, não pare de acreditar, pois a minha mãe orou por 29 anos, e eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. A glória não pertence ao irmão Marlon, a glória pertence a Deus. Meus irmãos, e eu caminhava com fervor, com uma definição que nem eu acreditava. Eu dizia, meu Deus, eu não tinha ido à igreja, eu não frequentava igreja nenhuma, eu trabalhava num caminhão, mas eu tinha uma certeza no meu coração que algo ia acontecer. O Espírito Santo me guiava. Meus irmãos, eu e a minha esposa moramos dentro de um caminhão aproximadamente por 3 meses. Muitas pessoas diziam para nós assim: por que vocês não vão para casa? Eu e a minha esposa chorava dentro do caminhão, pois nós não tinha casa. Nós ia para onde? Se nós tinha vindo de Palmas sem nada. Meus irmãos, saímos de Palmas com um monte de palavra negativa, palavra que nós nunca ia ter nada, palavras que nós ia morar no fundo do poço, que nós nunca ia conseguir ter nada, pois nós havia perdido tudo. Meus irmãos, nós saímos de Palmas com uma bagagem negativa sobre os nossos ombros. O inimigo, além de destruir a minha vida, o inimigo, além de me colocar no fundo do poço, usou pessoas para deixar nós mais tristes ainda. Mas eu cria no milagre do Senhor. Eu cria na voz que falou ao meu coração. Eu sabia que aquela voz que eu ouvi não era loucura. Eu sabia que aquela voz era a voz do meu Deus. Por isso eu firmei o meu amor em Deus. Meus irmãos, passado 3 meses, quando eu estava trabalhando, meus irmãos, quando eu estava trabalhando nesta empresa, um rapaz que trabalhava com nós, ele me chamou e disse: irmão Marlon, naquela época ninguém me conhecia por irmão, me conheciam por Marlon, por Dick, por vários nomes. Mas meus irmãos, hoje eu sou tão acostumado que as pessoas me chamem de irmão Marlon, que toda hora eu estou falando de irmão Marlon, pois hoje eu sou um irmão em Cristo Jesus. Naquela época eu não era ninguém. Naquela época eu era um ser desprezível para a sociedade. Eu era um ser que não merecia olhares, não merecia que olhassem para mim, eu não merecia que me ajudassem, pois o que eu fazia não era merecedor de ajuda. Mas meus irmãos, o Senhor Todo-Poderoso desceu do seu trono de glória, foi ao fundo do poço, aonde estava o Zé Droguinha, aonde estava o bêbado, e me resgatou do fundo do poço, com mãos fortes, e me colocou para fazer a obra do Senhor. E muitas vezes eu questionava: Senhor, por que tu me resgatou? E eu não conseguia compreender, meus irmãos. Mas hoje, contando esse testemunho, eu entendo que o Senhor já tinha escolhido, antes mesmo que eu tivesse nascido. Meus irmãos, e esse rapaz, ele nos chamou e disse para mim: Dick, você quer vir morar em Chapecó? Eu disse para ele: querer eu quero, mas eu não tenho condição, não tenho casa. Ele disse para mim: eu estou indo embora de Chapecó, mas eu posso tentar alugar para você onde eu moro. Só eu preciso saber uma coisa de você: você tem algum preconceito contra crente? Oh glória! Meus irmãos, Deus ele é tremendo, Deus ele é maravilhoso. Deus sabia que eu não tinha suporte, Deus sabia que eu não tinha base, que eu não tinha firmamento nas escrituras, e que sozinho eu não ia conseguir caminhar. Talvez eu até fosse me desviar e voltar para o mundo, mas o Senhor ele sempre cuida dos seus filhos. Esse rapaz disse: eu vou te colocar numa casa de uma irmã chamada Irmã Tere. E nós viemos, meus irmãos, morar atrás dessa casa dessa irmã.
Cheguei e olhei a casa muito bonita, um lugar aconchegante, cheio da presença do Senhor. Meus irmãos, eu me senti tão feliz naquele lugar, pois eu dormia dentro do caminhão e nós não tínhamos teto sobre a nossa cabeça. E daquele dia em diante nós ia ter. Mas, meus irmãos, nós não tinha dinheiro, nós não tinha móveis, e eu conversei com a minha esposa dizendo para ela: amor, eu vou comprar um colchão para nós dormir. Eu vou comprar um fogão para nós cozinhar. E meu amor, você faz a comida. Lava as panelas no tanque que está lá fora. E a carne vai comprando conforme vai acabando, pois eu não tenho dinheiro para comprar as outras coisas. A minha esposa disse para mim: amor, o que você fizer está bem feito. Aonde você for eu vou junto. Se Deus falou, Deus vai fazer. E Deus é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele é poderoso. Deus é grandioso. Só que para que Deus faça na tua vida, você precisa ter fé. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. E ela disse: não, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Ela gastou todo o seu dinheiro e não resolveu o seu problema. Assim era eu, meus irmãos. Eu vivi no mundo e nada resolvia meu problema. Mas quando eu ouvi a voz do Senhor, eu não olhei para trás. Eu olhei só para Jesus Cristo. Passou-se um dia, aquele rapaz me ligou, meus irmãos. Aquele mesmo rapaz que tinha nos oferecido a casa, me ligou e disse: Marlon, você olhou os móveis que tem nessa casa? E eu falei para ele: Elton, eu não olhei, eu só olhei a casa. E eu não tinha olhado, meus irmãos, pois eu só fui para olhar a casa e não para olhar o que tinha dentro da casa. Eu nunca fui de olhar para aquilo que não me pertence. Eu nunca fui de cobiçar aquilo que não me pertence. Meus irmãos, e ele disse: volte lá e olhe tudo que tem na casa. Isso era perto, meus irmãos, do Natal. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Meus irmãos, entramos com a minha esposa dentro da casa. Dentro daquela casa tinha uma geladeira, tinha uma mesa, tinha um sofá, tinha uma cama, tinha uma pia, fogão de barcão, uma geladeira 2 portas, meus irmãos. Nem quando eu trabalhei a minha vida toda eu consegui comprar uma geladeira de 2 portas. Mas lá naquela casa tinha uma geladeira de 2 portas. Tinha máquina de lavar, tinha prato, tinha panela, tinha todas as coisas. E meus irmãos, nesse momento eu abri a porta da geladeira. Estava cheia de tapoerzinha, cheia de potes. Tinha feijão, tinha arroz, carne de porco, mandioca. Eu olhei e fiquei exaltando o nome do Senhor por tudo aquilo que tinha lá dentro. Meus irmãos, era muita coisa. E eu liguei para esse rapaz e disse para ele: Elton, eu vi tudo que tem lá. E ele disse para mim: irmão Marlon, tudo aquilo que tem lá é teu. Eu falei: Elton, você tá de brincadeira comigo? Ele falou: não tô de brincadeira com você, Dick. Uma vez uma pessoa me ajudou, e essa pessoa disse que se eu pudesse ajudar era para ajudar alguém, e Deus disse que é para ajudar você. Pague como puder. Meus irmãos, eu paguei na época parcelas de R$200. E eu entrei numa casa imobiliada. Aquele ser desprezível, aquele homem que foi ao fundo do poço, que perdeu todas as coisas, que as pessoas em Palmas falaram que nunca ia ter nada, já tinha uma casa, um teto sobre a sua cabeça para a sua família. E aquele homem já tinha todos os móveis da casa. Meus irmãos, não estou contando isso para contar vantagem minha, não. Estou aqui para contar o que Deus faz em nossa vida. Todo aquele que anda com Jesus Cristo não tem como ele não contar testemunho. Todo aquele que caminha com Jesus Cristo de verdade, a palavra vai dizer: eis que quem está em Cristo nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por que muitas vezes não há um milagre na vida das pessoas? Porque elas não estão em Cristo Jesus, mas elas estão na igreja. Igreja e Cristo Jesus são coisas diferentes, meus irmãos. Quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo,
eu segui aquela voz ardia em meu coração. E meus irmãos, o Senhor transformou a minha vida. O Senhor me tirou do pó, do barro, de um lago de lodo de pecado, e me colocou dentro de uma casa, com móveis, com a minha família. Meus irmãos, mas a obra de Deus, ela não para por aí, ela é completa. Meus irmãos, eu liguei para aquele homem novamente e falei: Elton, a geladeira está cheia de comida, pois nós não tinha dinheiro, meus irmãos, para comprar comida. E ele disse: tudo que tem aí, Dick, tudo é de vocês. Como? Meus irmãos, o melhor Natal da minha vida, sentado junto com a minha esposa e com meu filho Brian, a uma mesa, comendo feijão, arroz, carne de porco e mandioca. As pessoas muitas vezes não sabem agradecer a Deus. A melhor comida que eu já comi na minha vida foi essa, pois eu sabia que essa comida não veio aqui da terra, ela veio do céu. O Senhor tinha providenciado tudo aquilo. Quando a Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra, as pessoas acham que o melhor dessa terra é aquilo relacionado com o dinheiro. O melhor dessa terra, tudo aquilo que se planta na terra é o melhor da terra. O feijão vem da terra, o arroz vem da terra, a mandioca vem da terra. A carne, você pode dizer, a carne não vem da terra, irmão Marlon, mas o animal anda sobre a terra. Então é o melhor dessa terra. E nós chorava na presença de Deus, meus irmãos. Nós glorificava na presença de Deus. Dia 25 de dezembro. Eu acordei pela manhã e estava sentado no sofá quando a minha esposa, tomada pelo Espírito Santo, ela disse: eu sei o que você está pensando. E eu disse: o que eu estou pensando? Ela disse: você está pensando num violão para adorar e exaltar o nome do Senhor. Meus irmãos, exatamente aquilo que eu estava pensando. Eu disse: Senhor, o Senhor me deu tanto, o Senhor mudou a minha vida. Eu queria cantar, eu queria louvar o Senhor. Eu louvei o mundo por 29 anos. Eu preciso falar do teu amor. Eu preciso falar que o Senhor cura. Eu preciso falar que o Senhor liberta. Eu preciso falar para as pessoas que o Senhor nos ama. Dia 26 de dezembro, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um rapaz, de um colega, de um amigo que eu trabalhava comigo. Uma foto de um violão lindo, meus irmãos. Um violão chamado Memphis. E eu disse para ele: que bonito o teu violão. Ele disse para mim: não é o meu violão, é o teu presente de Natal. Todo violeiro tem que ter um violão. Como que você vai adorar o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, não tem como você não ver Deus nesse testemunho. Não tem como você não dar um brado de glória do outro lado da tela desse celular. Não tem como você não ver as mãos de Deus cuidando de nós a todo momento. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já te protegeu? Quantas vezes o inimigo armou cilada para te matar e o Senhor te cuidou? Porque você tem chamado, porque você é escolhido. Meus irmãos, e daquele dia em diante, nunca mais eu saí das presenças do Senhor. A minha vida é servir o Senhor. Eu respiro pelo Senhor. Eu falo pelo Senhor. Meus irmãos, a minha vida é pregar a palavra do Senhor. É dizer o quanto Deus é bom. Eu não almejo fama. Eu não almejo glória. Eu não almejo nada que o mundo ofereça. Mas eu almejo que você e que as outras pessoas que vão ver esse vídeo entendam que se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida, na vida da tua família. Pois você não é diferente de mim. Deus não faz acepção de pessoas. Amados e queridos irmãos, para completar esse testemunho, fui convidado na mesma noite para ir na congregação, aqui na cidade de Chapecó. Meus irmãos, quando eu cheguei naquela congregação, era uma Assembleia de Deus. Eu entrei na Assembleia, fiquei no último banco, aonde ninguém me via, aonde ninguém me conhecia, pois eu era novo na cidade. Ninguém sabia da minha vida, ninguém sabia o que tinha passado comigo. E na mesma noite, o Senhor confirmou
aquilo que Ele falou comigo lá no quarto, a voz que eu ouvi lá no quarto, aonde eu estava internado no fundo do poço, pensando em tirar a própria vida, o Senhor confirmou. Meus irmãos, eu não estou aqui falando de placa de igreja. Não importa onde você frequenta, não importa qual congregação você vá, seja Assembleia de Deus, Deus e Amor, Conduzidos, não importa. O que importa é Jesus Cristo. Congregue, ache uma igreja aonde você se sinta confortável, aonde tem a presença de Deus, aonde as lideranças queiram que você conheça Jesus Cristo. Pois hoje, meus irmãos, nós precisamos apresentar Jesus Cristo para as pessoas. E meus irmãos, essa pregadora veio no meio de todo o povo, passou por todo mundo e pegou nas minhas mãos. Quando as mãos dela encaixou sobre minhas mãos, eu senti um fogo, meus irmãos, que desceu do alto da minha cabeça e foi até a planta dos pés. E da planta dos pés subiu novamente. E essa pregadora falou tudo o que eu tinha passado na minha vida. Mas tinha uma coisa que ela disse para mim: através da tua vida, outras pessoas eu vou abençoar. E foi a mesma frase que o Senhor disse para mim, quando eu estava no fundo do poço, da bebida, da droga e da prostituição. E meus irmãos, até hoje eu estou aqui, pregando a palavra do Senhor. 5 anos, meus irmãos, vai completar agora. Liberto, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se entregar ao Senhor Jesus, a buscar do Senhor Jesus. Meus irmãos, a intenção desse testemunho não é ficar conhecido, não é ter fama, não é ter glória. Não. Eu quero que você conheça o meu Jesus Cristo. Eu quero que você conheça esta palavra, a poderosa palavra do Senhor. Eu quero que você conheça a Bíblia Sagrada. Eu quero que você conheça o meu Pai Jesus Cristo. Aquele que amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, como está escrito na minha camiseta, e eu encerro esse testemunho, glorificando o nome do Senhor Jesus, glorificando o nome de Deus. Gratidão. A palavra de hoje é gratidão. Gratidão a Deus. Se Deus fez em minha vida, Deus pode fazer na tua vida. Basta você tocar nele com fé. Basta você crer, basta você acreditar, pois você tem chamado e você foi escolhido. O que basta é você se posicionar, se entregar na presença do Senhor, e o mais Ele vai fazer em sua vida. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus Cristo derrame as mais ricas bênçãos sobre teu lar, tua vida, tua casa, tua família e tudo que você for fazer, que seja abençoado. Deus abençoe.